Após a saída do corpo de Cristo, a igreja deste mundo pelo arrebatamento, dar-se-á início a um período chamado biblicamente de a angústia de Jacó, onde o Senhor passa a lidar diretamente com a nação de Israel. E neste mesmo período, o Senhor passa a preparar este mundo para a segunda vinda de seu Filho Jesus Cristo, a fim de estabelecer o milênio messiânico, onde o próprio Senhor Jesus Cristo reinará, estabelecendo um reino de verdadeira paz e justiça. E é sobre este assunto que começamos a tratar nesta aula. Seja bem-vindo ao canal Anunciando o Plano de Salvação, que tem por objetivo levar você a crescer no conhecimento e na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É importante que você se inscreva no canal e também acione o sininho notificação para quando você receber a próxima aula, você seja notificado, ok? Vamos rodar a vinheta e entrar no estudo. De acordo com os santos profetas do Antigo Testamento, o mundo caminha a passos largos para entrar num período chamado biblicamente de angústia de Jacó. Neste período, o Senhor passa a lidar diretamente com a nação de Israel a fim de salvá-la. Podemos ver esta profecia no livro do profeta Jeremias, capítulo 30, versículo 7. Vamos conferir. Ah, quão grande é aquele dia, tanto que não há outro semelhante a ele. Tempo de angústia para Jacó, porém ele será salvo dela. Podemos também conferir esta profecia com mais detalhes dentro da profecia do livro do Apocalipse, mais especificamente a partir do capítulo 6, na abertura dos 7 selos. Mas, quando se cumprirá a profecia do período da angústia de Jacó, de acordo com o profeta Jeremias e de acordo com a profecia do livro do Apocalipse? Como já aprendemos com as Sagradas Escrituras, após o arrebatamento da igreja, dar-se-á início a um período ou a um tempo chamado biblicamente de angústia de Jacó. Mas este período ou tempo também é chamado biblicamente de tribulação e grande tribulação. O Senhor Jesus falou a respeito deste período, deste tempo, destes dias, que serão dias difíceis, de muito sofrimento e angústia, e que atingirá a todos os habitantes da terra. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 21, o Senhor Jesus fala sobre este período, este tempo, esses dias e de suas características. Vamos conferir. Porque nesse tempo, ou neste período, nestes dias, haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem haverá jamais. Aqui está uma das características deste período, deste tempo, destes dias. Haverá grande tribulação, sofrimento e angústia, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem haverá jamais. E esta é a característica, um período único de sofrimento e angústia. E o grande detalhe é que esta grande tribulação, angústia e sofrimento atingirá a todos os habitantes da terra neste período. Mas o Senhor continua falando a respeito deste assunto no versículo 22. Ele diz: e se aqueles dias, ou aquele período, aquele tempo, não fossem abreviados, não se salvaria ninguém. Mas, por causa dos escolhidos, aqueles dias, ou aquele tempo, aquele período, serão abreviados. Aqui está outra característica importantíssima deste período,
deste tempo, destes dias e que precisamos entender. Naqueles dias, o Senhor estará lidando diretamente com a nação de Israel a fim de salvá-la, como está escrito no livro de Isaías, capítulo 45, versículo 17. E Israel será salvo. Portanto, os escolhidos a qual o Senhor Jesus se refere são os filhos de Jacó, a nação de Israel, que por força da grande tribulação daqueles dias estará próxima à extinção. Haja visto que a grande tribulação daqueles dias será muito mais severa com os filhos de Jacó, a nação de Israel, do que propriamente com as demais nações. Por isto, este período é chamado biblicamente de angústia de Jacó. Portanto, por causa dos escolhidos, por causa dos filhos de Jacó, por causa da nação de Israel, aqueles dias serão abreviados, ou seja, serão interrompidos por intervenção divina, com a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo a este mundo, dando fim ao período da grande tribulação e também salvando ao remanescente dos filhos de Jacó, a nação de Israel. Alguns dos principais profetas do Antigo Testamento falaram a respeito da severidade da grande tribulação sobre os filhos de Jacó, a nação de Israel, naquele período. Vamos conferir. Alguns dos grandes profetas do Antigo Testamento descrevem o período, tempo ou dias da angústia de Jacó e da tribulação e grande tribulação como o dia do Senhor ou o grande dia do Senhor. No livro do profeta Joel, no capítulo 1, versículo 14, veja como o profeta se refere a este período, este tempo ou a estes dias. Ah, que dia! Porque próximo está o dia do Senhor e virá como uma devastação por parte do Todo-Poderoso. E ainda aqui, no livro do profeta Joel, no capítulo 2, versículos 1 e 2, o profeta continua dizendo: tocai a trombeta em Sião. E detalhe, quando as Sagradas Escrituras diz Sião profeticamente, está se dirigindo exclusivamente aos filhos de Jacó, a nação de Israel. Tocai a trombeta em Sião e dai o alarme em meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque vem o dia do Senhor, porque está próximo. Dia de trevas e escuridão, dia nublado e denso negrume. Podemos ver aqui o profeta Joel dando as mesmas características deste período, deste tempo, destes dias, como o Senhor Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 21, quando diz: e naquele tempo haverá grande tribulação, angústia e sofrimento, como nunca houve desde a fundação do mundo até agora, nem haverá jamais. E lembrando, a grande tribulação, angústia e sofrimento atingirá a todos os moradores da terra naquele período, e com muito mais severidade os filhos de Jacó, a nação de Israel. Mas ainda temos o profeta Sofonias, em seu livro, no capítulo 1, a partir do versículo 14, falando a respeito deste período, deste tempo e destes dias. Ele diz: próximo está o grande dia do Senhor. Está próximo e vem depressa. Amarga é a voz do dia do Senhor, gritará ali o valente. Aquele dia é dia de ira, dia de angústia e de aperto, dia de devastação e de assolação.
dia de trevas e de escuridão, dia nublado e negrume. Dia de trombeta e de alarido sobre as cidades fortificadas e sobre as altas torres. Nos lembrando aqui que naquele período, naquele tempo, naqueles dias, desde o menor até o maior, não escapará da grande tribulação, angústia e sofrimento que se dará nestes dias. Mas, enfim, quando terá início a este período, este tempo e estes dias de grande tribulação e angústia? As Sagradas Escrituras nos dá o exato tempo e nos dá também o quando terá início a estes dias terríveis que virão sobre todos os habitantes da terra. Vamos conferir. A humanidade caminha a passos largos de encontro a este período, tempo ou dias de grande tribulação, aflição e sofrimento que atingirá a todos os habitantes da terra neste período. Mas quando exatamente terá início a este período de grande tribulação e também a angústia de Jacó? A verdade é que este período já está em desenvolvimento como um embrião em desenvolvimento e que dará à luz a seu tempo. Podemos ver isto através dos grandes líderes mundiais na ânsia de criar projetos que deem solução aos grandes conflitos que já estão atingindo a toda a humanidade, como o colapso político, econômico e também religioso. Mas, por fim, estes projetos darão à luz a uma solução mundial que trará em seu bojo um indivíduo de mente brilhante e altamente capaz de, através deste plano, dar solução aos conflitos mundiais e também criar uma paz mundial mentirosa. As Sagradas Escrituras falam sobre este indivíduo que, em seu primeiro ato mundial, firmará um pacto, uma aliança com os filhos de Jacó, a nação de Israel e os seus inimigos de fronteira, forçando assim uma paz fraudulenta e mentirosa no Oriente Médio. E será exatamente no momento da assinatura deste pacto e desta aliança que terá início a tribulação, grande tribulação e o período da angústia de Jacó. No livro de Daniel, capítulo 9, versículo 27, o profeta diz: "E ele fará um pacto firme com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta." Ou seja, o próprio gerente deste pacto irá interrompê-lo na metade do tempo. Isto mostra o grau da mentira e da fraude deste pacto e desta paz mentirosa. O apóstolo Paulo também, no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículos 2 e 3, fala sobre este pacto de paz fraudulento. Ele diz assim: "Porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor, ou seja, o período da angústia de Jacó, virá como um ladrão na noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, que seriam os frutos desta paz através deste pacto, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores da mulher grávida prestes a dar à luz, e de modo algum escaparão." Então aprendemos aqui que este período chamado angústia de Jacó e também de tribulação e grande tribulação terá início exatamente na assinatura deste pacto fraudulento e mentiroso que irá enganar a todo mundo, especialmente aos filhos de Jacó, a nação de Israel.
Na próxima aula, falaremos mais a respeito deste indivíduo e das consequências deste pacto e desta aliança mentirosa e fraudulenta.